Caros moçambicanos, caras moçambicanas, sintam-se uma vez mais cumprimentados. Vos fala aqui o porta-voz do Nareldemo, Movimento Nacional Revolucionário para a Libertação e Desenvolvimento Integral de Moçambique. Hoje, dia 14 de dezembro do ano 2025, decidimos aparecer para deixar ficar as nossas propostas para o diálogo nacional e inclusivo que está na sua fase de recolha de propostas. Nós, como sendo moçambicanos, não poderíamos ficar indiferentes a isto, até porque é o momento ideal. Se nós não apresentássemos as nossas ideias, no futuro próximo, poderiam nos confundir. Ok? Ou dizer porque que não apresentaram na devida altura. Ou porque vocês não tinham ideia. Então, nós, como estamos interessados em defender o bem-estar de Moçambique e dos moçambicanos, vimos aqui a apresentar de forma detalhada os nossos 19 pontos. 19 pontos a serem considerados. Portanto, proposta do Nareldemo para o diálogo nacional inclusivo de modo a contribuir para a organização, funcionamento eficiente e pragmático do Estado moçambicano. A primeira proposta. Nós, como Nareldemo, entendemos que deve-se manter o sistema presidencialista com os plenos poderes atuais do chefe do Estado por via de eleições, a qual os resultados deverão ser divulgados em tempo real, isto é, no mesmo dia. Entendemos que o sistema presidencialista é o melhor, pragmático e mais execuível. É um sistema que não tem muitos atritos. Depende da vontade popular escolher um presidente com um programa, um presidente honesto, com um bom programa. É possível, sim, desenvolver-se Moçambique sem muitos atritos. Entendemos que o sistema semipresidencialista é um sistema que na nossa realidade africana vai encontrar muitos entraves. Vai ser um processo encravado. Ok? Como nós vemos, a título de exemplo, em África, só temos um país que usa esse modelo. É a Guiné-Bissau. E pelo histórico da Guiné-Bissau, é um sistema encravado, onde o presidente da República não se entende com o primeiro-ministro, chefe do governo, e há uma degladiação de forças e, consequentemente, o país paga. É um modelo, o modelo semipresidencialista, é um modelo que funciona. Atenção, que funciona, sim, não perfeitamente, com algumas dificuldades ao nível dos países da Europa ocidentais, alguns ocidentais, né? Vou falar Portugal, Alemanha, Irlanda, entre outros. Funciona, mas mesmo assim não funciona tão perfeitamente. Mas a maioria, parte dos países ao nível do mundo, funciona assim o sistema presidencialista, e nós entendemos, como Nareldemo, que esse sistema presidencialista deve continuar a vigorar em Moçambique.
Portanto, a nossa segunda proposta é em relação a manter a bandeira nacional inalterada com os seus símbolos e significados. Nós, como na Rio Demo, vimos com bastante preocupação recentemente algumas pessoas aparecerem com propostas de alterar os símbolos da bandeira nacional. E o nosso entendimento é que a bandeira nacional foi bem elaborada e os seus símbolos estão bem representados. Portanto, é para manter a bandeira nacional inalterada com os seus símbolos e significados. Até porque, para fazer uma bandeira, não é questão só de gostar. É preciso entender a história, o contexto e a simbologia. Portanto, nós não vamos imitar a nossa bandeira em função dos outros países. Nós temos a nossa realidade e não deve ser confundida com outros países. A proposta número 3, como proposta terceira, nós queremos que seja imediatamente extinguida a figura de vice-ministros, porque isto entendemos que aumenta o encargo público e são despesas desnecessárias para funções não tão importantes. Portanto, nós aqui estamos a trazer essas propostas para o benefício do país e dos moçambicanos. São propostas que visam dinamizar o funcionamento da máquina do Estado moçambicano, com vista a ser mais eficiente, mais produtiva. Ok? Portanto, a figura do vice-ministro devem ser imediatamente extinguidas em todos os ministérios. O ponto de proposta, ou a proposta número 4, também propomos a extinção imediata da figura do secretário do Estado nas províncias e manter a figura do governador da província com todos os seus plenos poderes anteriores à legislação em curso. Entendemos nós, como na Rio Demo, que a figura do secretário do Estado é mais uma tentativa de despesismo, não é tentativa, é exatamente um gasto desnecessário dos fundos ou dos parcos recursos que Moçambique já detém. Portanto, não vemos nós necessidade de existência dessa duplicidade de funções. Ou temos o secretário ou temos governador. Portanto, a ser assim, achamos nós e propomos que deve ser imediatamente extinta a figura do secretário de Estado nas províncias. Deve sim se manter o governador da província com todos os seus poderes, plenos poderes, anteriores à legislação em curso. Ok? Quinta proposta: acabar com as eleições dos governadores das províncias. Entendemos nós que estes processos eleitorais também são uma forma de acabar com os recursos, parcos recursos que o governo moçambicano detém. Portanto, estes dinheiros deviam ser alocados para benefício direto da população e não com essas despesas desnecessárias. Portanto, propomos como quinto ponto, acabar com as eleições dos governadores das províncias e manter sua nomeação pelo Presidente da República. E exigir competência e responsabilidade e mais resultados mesmo por parte do Presidente da República. Ok? Portanto, passamos para a proposta número 6.
nós propomos a extinção das eleições municipais e a figura do presidente do município e, no lugar do mesmo, manter os conselhos executivos como anteriormente se fazia. Desta maneira, achamos nós que evitamos os gastos desnecessários, não é? Porque o que notamos é, desde que se instalou os municípios, não se vê nenhum desenvolvimento, pelo contrário, vemos sim enriquecimento ilícitos de franjas, desde o presidente do município, que figuram seus salários como querem, fazem tudo como querem, e o povo é que padece. O povo conhece desenvolvimentos assimétricos ao nível nacional. Ok? Portanto, nós achamos que deve ser acabado esta forma, não é? Temos que acabar com as eleições municipais, não é? E os presidentes do município extinguir. E haver uma forma, como se fazia anteriormente, de nomear um elenco que trata da urbe, ok? Dos assuntos da urbe. E assim evita-se gastos desnecessários e retrocessos. Portanto, decide-se ao nível central sobre o desenvolvimento equitativo que tem que acontecer ao nível das diversas partes do país e assim os planos são para serem executados e o desenvolvimento tem que acontecer. Não é isto que está a acontecer. Vamos ver, por exemplo, o município de Quelimane cada vez mais a retroceder. Então, temos um país a funcionar a várias velocidades. Ok? Então, quem paga, quem sofre é o cidadão. Então, o país fica como se fosse um país, como se fosse, digamos assim, um país federal, não é? Mas Moçambique não é uma república federativa. Portanto, não se pode admitir essa forma, não é, de fazer as coisas. Por via de eleições municipais, presidentes de municípios. Não estamos ainda à altura de que isso aconteça. O que está a acontecer é um aproveitamento político das pessoas, não é? Ganham as eleições, recolhem os dinheiros da população e não acontece nenhum desenvolvimento. E, em contrapartida, estes presidentes do município não são julgados, não são prontos, não prestam contas a ninguém. Portanto, temos que acabar imediatamente com esta forma. As formas de eleições em Moçambique municipais são uma forma de enriquecimento ilícito dos que ganham eleições, dos vereadores, etc, etc. Portanto, temos que acabar imediatamente com isso. Isto está a atrasar Moçambique. O sétimo ponto, falando desta situação, é o mesmo que vem em Angola. É por isso que vocês veem em Angola, há muito tempo eles estão relutantes em avançar para o sistema de eleição dos presidentes dos municípios. Em Angola, não tem a situação de eleição dos presidentes dos municípios. Já tentaram levar essas políticas para lá, mas os angolanos perceberam que isto vai encravar o desenvolvimento. Portanto, se forem a comparar Angola, né, em termos de organização do Estado, em termos do desenvolvimento local, está mais avançado que Moçambique. Portanto, nós atrasamos com este sistema de eleições municipais. São despesas para o Estado, desnecessárias e ademais improdutivas para o cidadão. Quer dizer, complica-se mais a vida do cidadão do que facilitar. Portanto, temos que acabar imediatamente com as eleições municipais e a eleição do presidente do município. Este é o ponto 6. A sétima proposta do Narel Demo, temos que disciplinar, nós propomos disciplinar os cidadãos em todos os setores para ter um espírito de bem-fazer com excelência aos trabalhos
para o bem de Moçambique e dos moçambicanos. Temos que disciplinar. O moçambicano tem que saber que tem que fazer as coisas corretamente, não é? Tem que se apartar da corrupção, tem que se apartar de comportamentos que prejudicam o bom funcionamento das instituições moçambicanas e, em consequência, da qualidade de vida do próprio moçambicano. O oitavo ponto, ou a oitava proposta, é fazer com que o Estado moçambicano seja o principal criador da riqueza em Moçambique por intermédio dos recursos estratégicos que o país dispõe. Estamos a falar, o Estado moçambicano não pode apenas se restringir em ser apenas um mero coletor de impostos. O Estado moçambicano tem os recursos à sua disposição, não é? Que a mãe natureza concedeu a Moçambique. Portanto, estamos a falar de ouro, ok? Estamos a falar do gás, estamos a falar do petróleo, estamos a falar da grafite, estamos a falar de turmalinas, estamos a falar das areias pesadas e muitos outros recursos estratégicos que o Estado deve se apoderar deles, ok? O Estado tem que acabar com a lei de concessões mineiras a privados, porque são recursos estratégicos. O Estado deve voltar à anterior legislação que dizia que eram pertença do Estado moçambicano, ok? E esses recursos estratégicos, o Estado tem que criar empresas produtivas, como acontece na China, ok? E essas empresas para fomentar o desenvolvimento. Por exemplo, cria-se empresa de exploração do ouro. Produz ouro, temos reservas de ouro, não é? Em grande quantidade. Vendemos-las quando necessário. Conseguimos ter divisa por intermédio disso, ok? Temos empresa das areias pesadas, também exploramos, ok? Transformamos, ok? Isso tudo. Portanto, e com este dinheiro que o Estado, as empresas do Estado produzem, o Estado moçambicano consegue sair da dependência dos países, não é? Toda hora é triste a situação em que Moçambique se encontra. De ano após ano, de eleições após eleições, Moçambique continua sempre a pedir, a pedir. Estamos a ver até hoje, o presidente Daniel Chapo tomou posse, mas o que ele faz? Ele limita sempre a ir para o estrangeiro, a ir pedir, está a pedir, está a pedir, e diz que não. Epa, um chefe de casa tem que ir procurar comida para os seus filhos, senão os seus filhos morrem. Mas, verdade seja dita, um chefe de casa tem que trabalhar, tem que produzir, tem que arranjar formas de sustentar a sua família, não sair, ir à rua e estender a mão. Não é? Este não é um bom princípio para alimentar a sua família. Um chefe do Estado, um chefe de família, tem que ter a cultura de criar meios de produção, não é? À sua volta, com aquilo que tem, para produzir riqueza para a família, não é? E exigir cada membro de família, futuramente, mas não obrigatório, que contribua com aquilo que pode. O contrário, o Estado moçambicano não faz isso. O Estado moçambicano simplesmente é digamos, mendigo, não é? Está de países em países a pedir em países com poucos recursos de criação de riqueza aqui em Moçambique, não é? Que deviam pedir a Moçambique, mas Moçambique se dá ao luxo de pedir a esses países, não é? Então, nós achamos que tem que se inverter essa situação. O Estado moçambicano tem que ser o primeiro gerador de receitas, produtor de riqueza. Temos tudo no subsolo. Isto ainda não é riqueza. Precisamos transformar essas coisas para o benefício das pessoas. E aí é que nós transformamos isso em riqueza, não é? Não podemos deixar, não é, que essas coisas sejam apoderadas por outras partes, não é? E depois nos dêem migalha ao Estado moçambicano à espera de algumas migalhas. Com essas migalhas não consegue fazer nenhum desenvolvimento. Portanto, os países são soberanos com os recursos que Deus os atribuiu, então é preciso fazer um uso correto desses recursos. Portanto, Moçambique tem tudo para dar certo.
Agora, é preciso que esse pai de família, esse Estado, esse presidente, tenha ideias de como transformar o que tem em riqueza. Portanto, temos que acabar com isso. Esta forma de riqueza que vai se criar é esta que vai garantir a empregabilidade dos moçambicanos. É esta que vai garantir a reconstrução, manutenção das estradas, não é? Construção de novas cidades, construção de toda a gama de infraestruturas não é? Necessárias para um país que se considera desenvolvido, não é? Pagar escolas, pagar hospitais, tudo. Pagar o exército, criar condições para o exército, tudo isso vai ser produzido internamente. E assim garante-se a soberania e independência do país, ok? E o bem-estar da sua população. Portanto, nós entendemos que o Estado moçambicano deve ser o principal ator de criação de riqueza e não o contrário. Tem que usar os recursos à disposição, tem que parar de pegar estes recursos e entregar de borla. Como vimos, o presidente Daniel Chapo recentemente foi aos Estados Unidos e fez aquelas ofertas grátis, de graça, não é? Não pode ser, não pode ser. Nós somos moçambicanos, nós precisamos trabalhar para o nosso próprio bem. Temos que acabar com esta brincadeira de ir para fora e trazer empresários estrangeiros para explorarem a nossa riqueza e nos darem migalhas. Nós, moçambicanos, precisamos ser os próprios empresários no nosso país. Nós precisamos ser os atores importantes para o desenvolvimento do nosso país. Não estou aqui a dizer que não podemos receber algum e outro estrangeiro, mas nós temos que ser a maior parte. Nós temos que ser os responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Não vai encontrar na China um estrangeiro a ir fazer as estradas da China. Por quê? Porque ela autocapacitou-se para fazer isso. Não vai encontrar nenhum estrangeiro a ir construir prédio para a China, não é? Eles dão resposta a todos os problemas prementes da sua sociedade. Portanto, nós também temos que melhorar, avançar intelectualmente e começarmos a fazer as coisas para o nosso benefício e depois tirarmos esses nossos serviços e prestarmos para outros países que ainda continuam a dormir. Tá bom? Portanto, é isso. Este é o 8º ponto. O 9º ponto nós propomos massificação da construção de mais estradas de qualidade e acabar-se com a exportagem em Moçambique, não é? Temos que acabar, não tem como. O Estado moçambicano torna-se um Estado produtivo, os cidadãos contribuem, portanto, não há necessidade de fazer as estradas, é uma obrigação do Estado moçambicano, ok? Os cidadãos já contribuem, faz-se estradas condignas, faz-se hospitais, faz-se escolas, faz-se não sei o quê. Não há aqui que andar a cobrar vários outros impostos por trás disso, não, ok? Portanto, a nossa proposta é acabar com as portagens ao nível do país. Podem ter a certeza que o Nário Demo, se tornar governo, claramente vai acabar com as portagens, não vai existir nenhuma portagem. Vamos pautar, transformar a riqueza nacional, ok? O que temos debaixo do nosso solo, a população que nós temos, conjuntamente vamos transformar, vamos produzir a riqueza. Não vamos ser dependentes de ninguém. E garantimos que vamos acabar com todas as portagens. O 10º ponto, nós propomos introdução de uma nova política fiscal simplificada e de baixos impostos até um máximo de 15%. Até um máximo de 15%. De modo a fazer com que todos contribuam voluntariamente e evitando-se a evasão fiscal e consequente corrupção e empobrecimento do Estado moçambicano. É o que notamos. As taxas são tão altas, fazem com que desencorajam os cidadãos a pagarem o imposto e, consequentemente, quem tira proveito disso são as pessoas que estão lá diretamente na cobrança. Começam com o sistema de corrupção. Olha, você é capaz de pagar isso? Tá bom. Quanto é que tens para pagar? Paga e vai diretamente no bolso daquele indivíduo. E o Estado sai a perder. Portanto, ao baixar as taxas, não é? Ao baixar o imposto
para todos os cidadãos. Isto faz com que todos consigam contribuir com aquele pouco. E, como somos milhões, então, o pouco no meio de milhões são muitos milhões. Em vez de termos uma pequena franja de pessoas a pagar um bocadinho mais e serem insignificantes para o Estado moçambicano. Portanto, é isso aí. Então, em relação o ponto a seguir, o outro ponto, o 11º ponto, nós propomos a massificação da introdução dos cursos de formação técnico-profissional e melhorar as condições de formação dos quadros, não é? Os quadros devem sair com qualidade, devem saber fazer, né? Em várias áreas nevrálgicas para o desenvolvimento do país, né? Devem saber fazer, não é esta espécie de massificar de formação técnico-profissional de nome. Abre-se institutos aí de formação profissional, técnico-profissional, que não tem nenhuma qualidade, o indivíduo vai lá, fica 1 ano, 2 anos ou 3 anos, depois só sai apenas com o papel e não sabe fazer absolutamente nada. Nós temos que combater isso. Portanto, massificando a formação técnico-profissional, onde vamos ter pessoas que de facto sabem fazer. A área de carpintaria, hein? A área de construção civil, ok? Estradas e pontes. E vários outros setores técnico-profissionais, bem equipados, bem treinados, não é? O trabalho não vai faltar para ninguém em Moçambique, não é? Portanto, temos oportunidade soberana de acabarmos com o desemprego e criarmos o desenvolvimento com a força jovem que nós temos em Moçambique. Portanto, passamos para o ponto 12. Ponto 12, nós propomos baixar o custo de vida com o aumento da produtividade nacional, como dissemos, não é? O Estado moçambicano tem que produzir, os moçambicanos devem produzir, portanto, ao produzir, a existir bastante a disponibilidade de alimentos, de situações, de várias coisas, fazem com que automaticamente o custo de vida baixe, não é? Portanto, é isso. E também incentivar uma remuneração justa para cada setor, né? Temos que pagar devidamente aos funcionários, aos trabalhadores de diferentes setores, de modo que o salário que eles oferem consiga fazer face, não é? Às suas despesas. É injusto viver numa sociedade, a pessoa a trabalhar de 1 a 30 e ganhar aquilo que não consegue sustentar a sua casa, não? E, em contrapartida, vermos políticos com salários gordos, não é? Salários altíssimos, mas que não usam esse salário para compra de para manutenção da sua vida. O salário que ele ganha é só para guardar, porque o cargo que ele ocupa já está cheio de regalias à volta. Pagam-lhe comida, pagam-lhe transporte, pagam-lhe segurança, pagam-lhe comunicação, pagam-lhe água, pagam-lhe energia, pagam tudo, ok? E ele, o dinheiro dele, só guarda. Então, não pode ser. Temos que ter uma sociedade mais justa, não é? Ok? Portanto, o ponto número 13, a proposta número 13, ou 13ª proposta, temos que garantir velocidade de desenvolvimento harmonioso e justo das diversas províncias do país, de modo a evitar o êxodo desnecessário. Temos ouvido falar, aqui em Maputo está cheio de pessoas, Maputo já está abarrotado, não há espaço, não há isso, não há aquilo. Por quê? Porque o desenvolvimento é feito de forma desigual no país, não é? Se criar um mecanismo de criar um desenvolvimento harmonioso, não é? O Estado moçambicano, Moçambique é um país uno, indivisível, como uno, indivisível, portanto, devem ser criadas estratégias políticas de modo que o desenvolvimento aconteça simultaneamente em todas as províncias, né? Até porque todas contribuem. Portanto, ganha-se, faz o bolo e divide-se por província. Se em Maputo o Estado desenhou para se construir não sei quantas casas, não é? No projeto habitacional, que a Beira também tenha, não é? Que Manica tenha, que Niassa tenha, todas tenham.
Então, é preciso distribuir oportunidades, não é, de desenvolvimento para o todo o território nacional. De forma, vamos lá, até pode não ser muito bem equitativa, mas proporcional. Compreende? Yeah. É isto que nós propomos nesta mesa de diálogo. Ok? O 14º ponto, ou a 14ª proposta do Naril Demo, Movimento Nacional Revolucionário para a Libertação e Desenvolvimento Integral de Moçambique, nós propomos o seguinte, 14º ponto, portanto, deve-se ajustar o salário dos deputados à realidade do país. Temos que acabar com essa pouca vergonha, não é? Os deputados são indivíduos que, vamos lá, não produzem tanto como outros setores, né? Mas eles, em contrapartida, têm salários altíssimos. Temos lá o médico a fazer um trabalho excepcional, não é? Foram vários anos de estudo, e ainda continua a estudar, não para de estudar, a fazer especialização, subespecialização, mas nunca conseguem oferir um salário, vamos lá dizer, de 120 mil, não chega. Está a perceber, né? Não chega esse salário. Então, em contrapartida, temos um deputado, não estudou, literalmente, digamos, é um analfabeto, não estudou, fez um viva-viva lá na zona, ok? Ascendeu para a posição de deputado, não é? E está a receber um salário de 300 mil meticais ao mês, com várias regalias à volta, não é? E ainda como se não bastasse, depois de 10 anos, não é? Esse deputado fixa o seu salário, sua pensão, com regalias e tudo. Qual é esse Estado, qual é esse país que vai conseguir manter de 10 em 10 anos uma soma de deputados que não contribuíram para sua pensão, ok? Não contribuíram para a segurança social durante anos. Estamos em países desenvolvidos, todos cidadãos, para garantir que a sua reforma. Eles contribuem. Nada vem por acaso, contribuem. Cada mês estão a pagar, estão a descontar. São 40 anos de função a trabalhar no Estado, a descontar. Quando vai a reforma, sabe o que vai receber. É aquilo que descontou ao longo da vida. Agora, o deputado de Moçambique descontou o quê? Em quantos anos? Em que proporções para lhe dar um salário daquele, para manter assim? Isto não pode. Isto é uma disfuncionalidade completa. Nós temos que acabar com isso. Então, neste ponto, 14º ponto, diz: deve-se ajustar o salário dos deputados à realidade do país. O país não produz tanto assim. Então, temos que ajustar a realidade do país e de outros setores nacionais e limitar o exercício das suas funções. O salário tem que ser com base nas suas funções. Não é uns salários andarem se entregar dinheiro entre vocês lá. Não pode ser assim, não é? Findo o mesmo, o deputado, né? O deputado exerceu, explico. O deputado foi eleito na primeira legislatura, ganhou o seu salário, sim. Um salário não deve ser uma obrigação. Ser deputado é um servir à nação, não é uma obrigação. É um dever cívico, ok? Assim como, por exemplo, o cargo de presidente da República é um dever cívico. Todo cidadão pode ir. Quem achar-se em condições para ser o presidente da República, vá apresentar a sua candidatura. Mas não significa que ele é que tem que ser o mais bem pago, não é? Com todas as regalias vitalícias. Não pode acontecer isso. As pessoas têm que ser ensinadas, não é? A terem uma profissão, não é? E a irem dar um contributo, não é? À nação. Um deputado vai lá, é uma prestação, é um apoio. É como se fosse um serviço militar obrigatório. Ninguém vai ao serviço militar obrigatório. Depois de 2 anos, volta a ganhar, fixa a sua pensão e fica relaxado em casa dele a ganhar, né? Não existe isso. Foi ao serviço militar obrigatório, não é? Passaram-se 2 anos. A pessoa, naquele período em que esteve lá, teve as suas regalias como militar. Alimentação, algum subsídio, etc, etc. Terminado os 2 anos, ele volta para sua casa, procura uma função, procura uma formação, procura alguma outra coisa para fazer. Então, isso também tem que acontecer com os deputados, não é? E outros cargos políticos. Não pode ser uma situação de que o indivíduo vá lá, fica, 10 anos
e fixa o salário e começa a receber. E todos os outros que vão fazendo as mesmas coisas, que encargo, qual é esse Estado que vai conseguir fazer isso, manter esse salário? É impossível. Portanto, temos que acabar imediatamente com isso. Portanto, o deputado ganhou nos seus salários, nos seus 5 anos, depois passou outros 5 anos, ganhou, e depois saiu, foi fazer a vida dele. Esquece. Não é? Esquece. Até porque ele também tem que continuar a contribuir. E, a partir de sua outra função, outra sua profissão, vai ganhar a sua reforma, mas não é por essa via. Ok? Então, e outras regalias também, não é? Que são, prontos, umas regalias que não dizem respeito, né? São regalias, podemos dizer assim, é um abuso, é um roubo ao fundo público, não é? A roubo à população. A população na miséria, outros setores chaves a sofrerem e os deputados aí a nadarem num mundo de dinheiro, né? Até porque nem merecem isso. Estudar até onde? Qual o nível de escolaridade? Não é? Qual é o contributo deles? Não é? Plausível para merecerem isso? Não, né? Temos que acabar com essa brincadeira. Portanto, esse é o 14º ponto, volto a frisar, o 14º ponto, ajustar o salário dos deputados à realidade do país e de outros setores nacionais e limitar o exercício de suas funções. Fim do mesmo, o deputado deve retornar às suas funções ou profissões anteriores ou outras, sem continuação dos ganhos da função que já não mais exerce. Ok? Portanto, e também acabar com a fixação dos salários vitalícios para os deputados. Ok? E outros funcionários outros profissionais que vivem dessa situação semelhante também devem ser acabados, não é? Temos que fazer justiça, não é? Em Moçambique. Moçambique é um país de todos nós, portanto, a justiça tem que reinar acima de tudo, não é? Não há enteados, não há filhos de enteados aí. Todos somos moçambicanos e todos somos de mesma categoria. Não há de primeiro, não há de segunda, não há de terceiro. Tanto moçambicano e moçambicano. Portanto, a 15ª proposta do Nariel-Demo, o Movimento Nacional Revolucionário para a Libertação e Desenvolvimento Integral de Moçambique, temos que estudar, a nossa proposta é estudar e acabar com algumas regalias excessivas dos antigos presidentes da República que sobrecarregam ao orçamento do Estado, não é? Portanto, sabemos que um presidente da República, quando cessa as suas funções, sai com uma série de regalias, regalias desnecessárias, gabinete do ex-presidente, gabinete não sei do com orçamentos e com o que, não pode, ok? Temos que ser razoáveis, né? De acordo com a realidade do nosso país. Também não vamos deixar, é verdade, o presidente numa situação tal, mas vamos criar o básico para ele viver, não é? Com alguma dignidade, mas não excessos. Portanto, este é o nosso 15º ponto. Nós, como Nariel-Demo, estamos aqui para apresentar propostas funcionais para o melhor de Moçambique. Atenção. Portanto, o 16º ponto, nós propomos fortalecer o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema de Educação e outros, né? E fazer com que todos os cidadãos se orgulhem do mesmo, né? Portanto, não podemos ver aqui cidadãos a contribuírem, não é? Depois temos um sistema de saúde muito fraco, não há medicamentos, profissionais são mal pagos, o sistema está cheio de pessoas com má conduta, portanto, os cidadãos moçambicanos preferem abandonar, não é? Até, vamos lá, os próprios líderes, né, que deviam ser exemplos de usar o sistema nacional, eles saem para se tratar no estrangeiro, na China, na Índia, em Portugal, na África do Sul, no Brasil. Portanto, o sistema de saúde do Brasil é para os brasileiros. O sistema de saúde nacional de Portugal é meramente para os portugueses. O sistema nacional de saúde da África do Sul
é para os sul-africanos. Portanto, nós não podemos, como líderes, né, de Moçambique, não é, irmos invadir um sistema nacional de saúde de um outro país à procura, a mendigar pela saúde. Pá. Isto é vergonhoso. Portanto, é hora de fortalecermos nosso sistema de saúde, fortalecermos o sistema de educação e outros setores nevrálgicos para o bom funcionamento e desenvolvimento de Moçambique e bem servir os moçambicanos, ok? O outro ponto, já falamos do ponto 16, 16º ponto, e o 17º ponto, o 17, a nossa proposta visa o seguinte, propomos criar condições para que a defesa e a segurança de Moçambique seja assegurado pelos moçambicanos e não estrangeiros, como estamos a ver, não é? Moçambique é um país enorme, não é? Mas, como vemos hoje, ele está a ser protegido por um país pequeno, que talvez nem 6 milhões de habitantes tem, o Ruanda. Isto é uma vergonha tremenda. Moçambique é feito de homens e mulheres fortes, capazes, não é? E o tempo já provou isso. Nós temos condições de ter um exército à altura de fazer face a qualquer invasão estranha. Portanto, o que nós precisamos é treinarmos nossos homens e mulheres, ok? Dar-lhes as devidas condições de armamento, equipamento, botas, víveres e tudo mais. Nenhum inimigo vai nos afrontar. Portanto, nós propomos isso. Deve-se criar imediatamente, ok? As condições para que a defesa de Moçambique, a segurança seja assegurada pelos moçambicanos, ok? Nenhuma parte do mundo delega a defesa, a soberania do seu país a estrangeiros, né? Portanto, é por isso que mesmo em Portugal ou vamos lá, em Brasília, onde você faz um serviço, portanto, você imagina que você era um polícia num país, você sai, vai para fora, eles descobrem que você era militar, eles não te dão emprego, né? Porque sabem que você já sabe muitas coisas que pode um dia voltar contra eles. Portanto, é preciso ter muito cuidado, não é? Em delegar a segurança do seu país a estrangeiros. Isso não se deve fazer e nunca se deve fazer. O 18º ponto. Temos que criar condições para que o privado possa coexistir com as empresas estatais. O facto de dizermos que o Estado moçambicano deve ser o criador da riqueza, deve criar empresas, não significa que estamos aqui a fomentar a extinção das empresas privadas. Pelo contrário, as empresas privadas têm vários outros setores, que as empresas privadas também poderão existir, trabalhar e ganhar dinheiro, ok? Portanto, o último ponto nós propomos que se deixe o sistema de justiça funcionar sem discriminação de forma eficaz para todos nós, não é? Para todos os moçambicanos. Portanto, o sistema de justiça deve funcionar normalmente, sem ser coagido, seja pelo presidente, seja por quem quer que seja, não é? Portanto, o que nós notamos em Moçambique hoje não é isso. Vemos perseguições políticas encomendadas por certos políticos, não é? E as pessoas do Cernic ficam à procura de pessoas porque foram ditas, vai lá, vai silenciar, vai não sei o quê, vai procurar. Não pode ser assim, não é? Há muita coisa que a justiça, se de facto funcionasse em Moçambique, devia estar em ordem, né? Nós vemos exatamente os rombos financeiros, muitas outras coisas, mas que a justiça não se prontifica, não é? Não se prontifica, não faz nada a diferença. Morte de policiais em plena luz do dia, não há julgamentos, não há investigação, não há nada, né? Então, devia a justiça sim focar-se para essas coisas, dar resposta a essas coisas, mas não. Vivem atrás de cidadãos, perseguindo cidadãos, porque falaram, porque falou isto, porque falou aquilo. Portanto, esta conduta tem que acabar, né? Então, a justiça tem que funcionar plenamente, ok? As pessoas foram anos e anos de faculdade, estudaram direito,
devem exercer plenamente esse direito, sem corrupção nenhuma, não é? Portanto, justiça é uma coisa, não é? Muito sagrada. Portanto, é preciso, de facto, condenar quando é para condenar, mas não é, de forma justa, não é de forma injusta. Portanto, é esta a nossa proposta, não é? Esse é o 19º ponto. Portanto, nós como na Demo, como dizia anteriormente, nós queremos o bom funcionamento do país. Nós estamos aqui para defender o interesse do povo e de Moçambique. Por isso, nós apresentamos esses pontos que vão fazer com que Moçambique funcione bem e, em consequência, o povo moçambicano viva melhor a qualidade de vida. Portanto, nós pedimos aqui ao presidente da comissão, não é? O doutor Edson Macuaco, ao presidente da comissão de diálogo nacional inclusivo, para que possa apoderar-se ou possa, não é, ter acesso a as nossas propostas do Narildemo, não é? Porque somos uma franja da população moçambicana e estamos a fazer chegar as nossas propostas e pedimos que tenha em consideração essas propostas. Faça, não é? Fazemos chegar, não é? Por essa via, né, do nosso canal, fazemos chegar a proposta e leve em consideração essas propostas, porque são propostas dos moçambicanos e foram pensadas por moçambicano e prontos, é para, de facto, o benefício do próprio povo moçambicano, do Estado moçambicano. Portanto, nós nos despedimos por aqui e, como sempre temos dito, o nosso obrigado e até uma próxima.